Irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. É com muita alegria que eu me dirijo nesse instante a essa querida igreja presbiteriana unida, igreja de Muritiba, para refletirmos um pouquinho sobre a oração e a alegria. Nós sabemos que são dois fundamentos essenciais para a nossa vida cristã: orar e também manter a alegria em nossa vida. O que diz Paulo aqui no livro de Filipenses 4? Ele vai dizer assim, 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém. Nós vamos ler outros pequenos versículos no decorrer aqui da nossa meditação. Então, estamos diante do grande desafio que nos é posto a cada dia, que é a forma de vivermos o nosso ser de fé, a forma de vivermos a nossa adesão, a nossa crença, a nossa prática em relação a Jesus Cristo. E quando vemos os ensinamentos de Jesus, vamos compreendendo que dentro de nós temos, pela nossa constituição humana, mas também pela nossa constituição espiritual, temos algumas fontes que alimentam a nossa existência. E essas fontes que temos, que alimentam a nossa existência, que alimentam, sobretudo, a nossa vida de fé, elas precisam ser cultivadas a cada instante, cultivadas diariamente. E a maneira como cultivamos as fontes que existem dentro de nós, podemos dizer que uma delas é a oração. A oração cultiva, certamente deve cultivar a alegria da nossa vida com Jesus Cristo. Deve cultivar a alegria da nossa vida com os irmãos e as irmãs, em gerarmos comunhão de uns para com os outros. Essas duas realidades, elas estão entrelaçadas. São aspectos da nossa vida e também da nossa vida de fé que não podem ficar de lado, que não podem ser rejeitadas, mas devem ser, sim, como já mencionei, cultivada constantemente. A oração, como diz Paulo, ela proporciona a moderação. O que é a moderação? A moderação é uma forma equilibrada do nosso existir. Então, a pessoa que ora, ela deve ter uma forma equilibrada no seu existir. E nós percebemos isso. As pessoas que são cheias dessa espiritualidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, cheias da espiritualidade da oração, da meditação, são pessoas que transpassam barreiras, que mostram o seu jeito de ser no dia a dia das suas vidas. Então, nesse sentido, irmãos e irmãs, devemos tornar conhecido ao mundo, tornar conhecido às pessoas, tornar conhecido a nós mesmos o nosso jeito de ser, que deve ser sempre o jeito fortalecido por esse equilíbrio que vem de Deus. E esse equilíbrio que vem de Deus nos dá alegria na vida, traz o sentido para a nossa vida. Então, o sentido para a nossa vida, ele acontece através daquilo que se acomoda em nós. O nosso ser acomodado,
superamos todas acomodado, vamos dizer, no bom sentido, não um acomodado que não faz nada, mas que acomoda o sentido da própria existência e cultiva em si esses sentidos. Dessa forma, é o equilíbrio que traz a alegria para a gente viver. É o equilíbrio que traz aquilo que nós chamamos de felicidade, aquilo que nós buscamos, a satisfação, o bem-estar de estar presente aqui nesse mundo. Então, tornar conhecida diante de Deus as nossas petições é o que está nos falando aqui Paulo. Tornar conhecida diante de Deus as nossas petições, para que através da súplica, através da ação de graças, possamos chegar até Deus e encontrar a paz que é fundamental, a paz que invade o nosso coração e que traz a alegria. Então a oração proporciona a paz, a oração proporciona a alegria, a paz proporciona mais oração, a alegria proporciona mais paz. Então nós vivemos essa dialética na nossa vida espiritual. E a oração ela serve como um corretivo para as nossas vaidades. A oração corrige, quando a nossa oração realmente é uma oração profunda, ela corrige o nosso ser que tem a tendência de buscar as suas vaidades próprias. E ela nos mostra o ser de Deus. Ela nos mostra o ser de uma vida diferente. Então, diante disso, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a cada dia lapidar a nossa alma através da oração. E com a nossa alma mais leve, com a nossa alma mais organizada, podemos dizer assim, nós vamos viver essa pureza de coração que Deus pede que nós vivamos. E assim passamos a olhar o mundo, a olhar as coisas também com os olhos da oração. O nosso olhar físico enxerga as coisas aqui, mas o olhar da oração ultrapassa essas coisas visíveis. Ela vai enxergar as coisas invisíveis, ela vai nos mostrar um pouco mais, fazer com que nós possamos contemplar o ser de Deus. E nós só conseguimos, sim, contemplar esse ser de Deus através desse encontro profundo que temos com Ele, através da oração. Então, o nosso coração é sempre purificado através da oração. E assim vivemos de maneira melhor. Jesus, lá em João 16, 24, ele chama a nossa atenção. Ele diz que nós nada pedimos em seu nome. Ele continua: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então quer dizer, a nossa oração nos traz alegria. É o que Jesus está falando. Mas muitas vezes a nossa oração, creio eu, não chega até Jesus porque não sabemos pedir. Como diz Tiago 4, 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Quando nós pedimos a Deus, em nosso próprio nome, para fortalecer nossas vaidades, para fortalecer talvez nosso egoísmo, para fortalecer nossas convicções, sem nos deixarmos lapidar pela força do Espírito de Deus, a nossa oração torna-se uma oração vã, uma oração vazia, que não é capaz de chegar até Deus. Diante disso, a nossa oração deve sempre mais buscar contemplar a alegria interior que em nós. É através dessa alegria interior que nós vamos compreendendo o valor da nossa vida. E o valor da nossa vida também ligada com aquilo que nos pede Deus. É através da nossa oração que nós vamos buscar também e vamos contemplar o nosso crescimento em todas as dimensões. O nosso crescimento espiritual,
o nosso crescimento humano, o nosso crescimento intelectual, o nosso entendimento sobre as coisas, e isso nos traz alegria, sim. Então, só crescemos realmente através da nossa oração, quando ela é uma oração que seja através da simplicidade do nosso ser, mas que chegue ao encontro de Deus. E para isso nós precisamos alguns exercícios de superação. Precisamos superar as barreiras que nos impedem de chegar ao manancial, à fonte que nos conduz a Deus, que é a nossa própria alma. Muitas vezes nós ficamos nas nossas representações, nas nossas aparências, e a nossa oração passa a ser manifestação disso, das nossas representações e das nossas aparências. Elas não conseguem ultrapassar essa barreira e chegar lá nas impressões verdadeiras diante de Deus, que é a contemplação. Pela contemplação nós abrimos os olhos da nossa alma até Deus e enxergamos a Deus. Então o olho que nos faz ver Deus é a nossa profundidade na oração. Nesse sentido, só um exemplo, Francisco de Assis, ele vivia lá no seu tempo com todas as limitações sociais, limitações até mesmo de sobrevivência, mas ele vivia uma alegria extrema. E essa alegria extrema era vinda exatamente da força da oração que ele tinha. Fazer instrumento de vossa paz, onde houver ódio que o leve o amor, onde houver ofensa que o leve o perdão, onde houver discórdia que o leve a união, onde houver dúvida que o leve a fé, onde houver erro que o leve a verdade, onde houver desespero que o leve a esperança, onde houver tristeza que o leve a alegria, onde houver trevas que o leve à luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que